Hoje vamos analisar a fundo uma interpretação teológica, bem, no mínimo radical, de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Vamos falar da viagem de Maria. Ora bem, no coração da história da visita de Maria à sua prima Isabel, há um verdadeiro quebra-cabeças logístico. A questão é esta: como é que esta viagem, que pelos meios da época parece praticamente impossível, foi sequer realizada? Vamos pôr as coisas em perspectiva. A dificuldade desta viagem na antiguidade era gigante. Estamos a falar de sair de Nazaré e ir até às montanhas da Judeia. São cerca de 145 quilómetros. Uma viagem que, a pé ou de burro, teria demorado semanas. E é aqui que surge a contradição. A viagem de ida e volta, por si só, consumiria a maior parte do tempo da visita de 3 meses que a Bíblia refere. Isto não bate certo, pois não? O que nos leva a perguntar: será que há outra explicação? E é exatamente aqui que entra uma corrente de pensamento chamada teologia de impacto. Ela propõe uma solução, digamos, fora da caixa, rejeitar por completo as interpretações simbólicas e ler o texto como um relato literal, concreto dos acontecimentos. A diferença é abismal. Enquanto a visão tradicional vê linguagem poética, metáforas, onde uma palavra como sombra pode ter vários significados, a teologia de impacto encara o texto como um relatório factual. E nesse relatório, sombra significa apenas uma coisa e uma coisa só: morte. Esta redefinição da palavra sombra é, de facto, o ponto central de tudo. É a chave que, de acordo com esta teoria, desvenda o mistério por trás de toda esta história. Ok, com esta nova perspectiva em mente, vamos voltar à Anunciação. Vamos ver como esta leitura literal muda radicalmente o significado de um versículo que toda a gente conhece. A frase-chave aqui é, claro, cobrirá com a sua sombra. A teologia de impacto não olha para isto como uma metáfora da proteção divina. Não. Vê aqui a descrição de um evento literal que está diretamente ligado à sua definição de sombra como morte. O que nos leva a uma conclusão, no mínimo, surpreendente. A Anunciação não foi um momento de bênção, mas sim um evento de morte e ressurreição. A fonte desta teoria argumenta precisamente isso. Maria morreu, literalmente, e nesse momento Jesus foi gerado pelo Espírito Santo dentro do seu corpo inerte. E foi esse mesmo ato que a trouxe de volta à vida. Se seguirmos esta lógica, a frase bíblica Maria levantou-se ganha um novo peso. Não se refere a um simples ato físico de se pôr de pé. Não. É interpretada como a sua ressurreição literal, o momento exato em que a sua jornada se tornou de facto possível. Bem, com este contexto sobrenatural todo estabelecido, a teoria apresenta, finalmente, a sua solução para o paradoxo da viagem impossível. E a solução é o transporte espiritual. O argumento é bastante direto. Se a concepção foi um evento de morte e ressurreição, por que é que a viagem a seguir teria de ser feita por meios normais? Pois a viagem não foi longa nem difícil porque simplesmente não foi uma viagem física convencional. E esta teoria não surge do nada. Ela aponta para outros precedentes na Bíblia para mostrar que este tipo de transporte não era inédito. Filipe, por exemplo, foi arrebatado pelo Espírito. O profeta Ezequiel foi transportado de forma muito parecida. O próprio Jesus, depois do batismo, foi levado pelo Espírito ao deserto. E o apóstolo Paulo, ele descreve as suas viagens como sendo ligado no Espírito, uma expressão que, lida literalmente, até sugere ser acorrentado e puxado pelo Espírito. Portanto, a ideia é que Maria teria sido movida exatamente pelo mesmo poder. Dentro desta forma de pensar, a translocação divina torna-se a única explicação que faz sentido. Deixa de ser apenas uma possibilidade e passa a ser uma necessidade lógica para que a cronologia que o próprio texto descreve funcione. Mas atenção, esta teoria é mais do que uma simples reinterpretação de uma história. Ela reflete uma filosofia muito mais ampla sobre a natureza da verdade nos textos antigos. E a ideia central é: o fantástico é real. Nesta perspectiva, os eventos que nos parecem metafísicos não são floreados poéticos, muito pelo contrário. São o selo de autenticidade de um relato. As histórias que parecem impossíveis são, na verdade, vistas como os relatos mais puros, os que não foram alterados. A conclusão disto é um paradoxo. Aquilo que a nossa lógica moderna talvez descartasse como sendo um mito é aqui apresentado como a forma mais pura de registro histórico. Ou seja, quanto mais fantástico, mais próximo da verdade. Isto deixa-nos com um pensamento final bastante provocador. Se o fantástico for de facto literal, que outras histórias que nós consideramos mitos poderiam ser, na verdade, eventos reais? Reavaliar esta fronteira entre o que é metáfora e o que é realidade
poderia mudar completamente a forma como entendemos a própria história.